Bom, vamos começar aqui. Eu convidei a Silvia para fazer uma live com a gente, porque eu achei muito legal a área que ela trabalha. Já vou pedir para ela se apresentar daqui a pouco. Na semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, eu estava falando sobre a minha vitamina D, que sempre tem índices baixos. E aí a minha médica fez uma análise dos últimos tempos, assim, eu fiz um exame em janeiro, e aí agora eu refiz. E tem sempre dado meio baixo mesmo quando eu reponho. Então a gente mudou para fazer uma reposição lingual, enfim, para ver se pela corrente sanguínea vai melhor. E a Silvia respondeu o meu story explicando um pouquinho. Eu falei, bem interessante o que a gente está falando por aqui. Eu falei, vamos levar para as meninas não só essa parte da vitamina, enfim, como absorve ou não, mas principalmente o que tem bastante relação aqui com a gente, que é esse cuidado, né, com a pele, com o nosso rosto, com a nossa musculatura. Então, antes de tudo, muito obrigada, Silvia, por ter aceitado o meu convite. Eu adoro mesmo trazer as pessoas aqui para falar sobre o que elas são boas, sobre o que elas entendem, porque eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Então, muito obrigada por ter aceitado. E aí, se pudesse se apresentar para as pessoas, se é uma especialização, como é que funciona, qual é a tua especialidade, para a gente entender direitinho. Bom, muito obrigada por ter me convidado, né? E como eu te disse ontem, eu me sinto lisonjeada de participar da live. E eu sou nutrigeneticista, né? Formada em nutrição, e eu estudo genética há 2 anos e meio e prescrevo testes nutrigenéticos e também faço interpretação deles, né? Essa interpretação, por exemplo, é avaliar o laudo que o laboratório manda para o paciente, né? Colocar ali, escrever nesse relatório todas as implicações de alterações genéticas e como esse paciente pode modular essas alterações genéticas para, por exemplo, não desenvolver uma doença que ele herdou, como melhorar a absorção de algumas vitaminas e minerais quando ele tem alteração em genes que fazem parte daquele metabolismo, né? Então, esse é o meu trabalho. Tipo, existe um número de exames X gerais que todo mundo poderia fazer, ou realmente tem uma anamnese antes, faz uma investigação ali para ver, não, para você tem histórico na família de tal coisa, a gente investiga isso, ou é um exame geral mesmo que, tipo, todo mundo faz? No Brasil, atualmente, nós temos vários laboratórios já que oferecem esse teste nutrigenético. Certo. Por que eu friso nutrigenético? É um teste que mostra predisposições, ele não dá diagnóstico, diferente de um teste genético, por exemplo, um teste do pezinho, que mostra alterações ali que vão causar uma doença. Então, o teste nutrigenético, ele é voltado para analisar genes que tu pode fazer alguma conduta para modular essas alterações, como, por exemplo, alimentação, suplementação, né? Estilo de vida. E eu trabalho com consultoria nutrigenética. Então, por exemplo, você entra em contato comigo, quer saber mais sobre testes, e eu vou ver contigo o teu objetivo em fazer, o teu histórico de doenças, tanto de pais, avós, se tu já desenvolveu alguma coisa, né? Por exemplo, tu vai me dizer assim, eu tenho sempre deficiência de vitamina D e eu quero entender o porquê, né? Então, assim, eu prescrevo alguns testes, tá? Porque quando a gente vai ver a qualidade desses testes, hoje você compra em farmácia, você compra direto na internet, mas alguns testes são um pouco restritos, eles te dão poucas variantes ali, ou às vezes eles te enchem, eles te dizem assim, nós avaliamos 1000 genes. E aí, quando você vai procurar um artigo científico para ver a relevância daquela variante genética, você não acha. Então, eu prescrevo alguns testes disponíveis conforme o paciente e sempre, claro, se ele pode investir em um mais completo, perfeito, senão a gente começa com um mais básico. Tá. Esse tipo de exame é bem de pergunta de quem não sabe mesmo. Esse tipo de exame também é o que detecta, tipo, probabilidades, né, de câncer, ou é o genético que a gente faz? Ou esse também influencia?
testes mais específicos para câncer eu não prescrevo, né? Porque isso vamos dizer assim, é uma parte de geneticistas, né? De médicos, porque ali envolve muitas coisas. Nem todas as pessoas estão preparadas para receber um resultado onde diz ali, você tem um risco maior, aumentado. E aí a gente fala em mutações, né? Muito diferentes de polimorfismos, que eu posso explicar o que são os polimorfismos. Então, esse tipo de teste eu não prescrevo. Mas no nutrigenético, por exemplo, dentro de um painel nutrigenético, nós temos um perfil de detoxificação, tá? Nós temos genes responsáveis por eliminar toxinas do nosso corpo. Toxinas de, assim, ó, a poluição que a gente respira, os agrotóxicos que a gente come, os produtos químicos de cremes, de shampoo, de sabonete que a gente entra em contato todos os dias, né? E várias outras substâncias tóxicas. Então, temos genes responsáveis por essa limpeza, né? Essa detoxificação. Mas, muitas vezes, né, o paciente, ele apresenta alteração genética em alguns ou vários genes desse perfil. E isso reduz a detoxificação. E quando esse paciente que tem essa detoxificação prejudicada se expõe muito a essas toxinas, o risco de câncer aumenta. Isso é um fato, tá? Quando o paciente fecha a consultoria comigo, ele me responde um questionário que é para avaliar saúde, sono, alimentação, histórico. Ali eu pergunto se ele quer saber todas as predisposições do teste nutrigenético. Eu até posso citar ali que a detoxificação é prejudicada e que pode aumentar risco, né? Então, mas não é uma coisa determinante como testes específicos, né? Então, E aí, quando, por exemplo, esses genes que são responsáveis pela nossa proteção, por essa desintoxicação, não estão trabalhando direito, vamos falar de uma forma bem simplesinha, eles não estão trabalhando direito, talvez porque já vieram com defeito de fábrica ou porque no decorrer do tempo aconteceu alguma coisa, a gente tem como recuperar eles ou a gente tem como compensar? Nós conseguimos modular a expressão desses genes com os nossos hábitos de vida, tá? Então, e também, no caso desses genes ali de detoxificação, né? Talvez essa palavra detoxificação para o teu público fique um pouco... Mas é retirar impurezas ou substâncias tóxicas do nosso corpo, né? Então, fazer um detox natural. Sim. Então, assim, ó, essa alteração genética não vai mudar. Nós nascemos com ela e vamos, né, até o fim da vida com essa alteração. Quanto mais nós nos expormos, então, a essas toxinas, maior o risco de doenças, incluindo câncer, mas outras doenças também, tá? Sim. Alguns nutrientes podem modular a expressão desses genes. E quando eu falo modular, é fazer com que eles não fiquem hiperativados, e, assim, muito expressos, né? Então, os hábitos de vida e a alimentação conseguem controlar aqueles genes para que a gente não desenvolva certas doenças. Certo. Então, basicamente, se a gente tiver bons hábitos de cuidados, enfim, a gente consegue não mudar tudo, mas pelo menos talvez não ter as doenças ou as alterações que a gente teria já pela predisposição, que aí a gente vai lá e dá uma mãozinha, né? Então, por exemplo, sei lá, não tô nem falando de pele agora, mas se eu já tenho diabetes do tipo 1 na minha família, se eu cuidar, eu consigo não ter, que não é a do tipo 2, né, por cuidado, enfim, ou mesmo assim eu vou ter e aí preciso tomar os cuidados, ou sei lá, uma hipertensão, alguma coisa que tem bastante relação genética. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Então, é diferente, como tu disseste, né? A tipo 2 a gente adquire por maus hábitos, sedentarismo. Claro que predisposição genética favorece, né? Sim, então, sim. o diabetes tipo 1
tem crianças que já têm logo na infância. Isso, mesmo tendo cuidado, a gente conseguiria ou mesmo assim você associa os bons hábitos aí, óbvio, ao tratamento, enfim, porque não consegue modificar isso? Eu trabalho mais com doenças crônicas não transmissíveis, que seriam as doenças evitáveis, né? Certo. E aí, o diabetes tipo 1 envolve reações imunológicas, né? Vamos dizer assim, um pouco mais complexo, tá? Eu teria que estudar também um pouquinho mais sobre essa patologia, por não ser tão específica, né? Sim. De doenças crônicas não transmissíveis. Mas, falando em, por exemplo, diabetes do tipo 2, né? Aí eu vou citar um pouco o meu histórico, né? Eu tenho um pai diabético, eu tenho alteração em vários genes ali do perfil de predisposição para diabetes e resistência à insulina. E até o momento eu não desenvolvi e eu estou muito disposta a não desenvolver, né? A fazer estratégias, né? Sim. Então, a minha alimentação já era legal desde a época da nutrição, mas depois de ter o teste ali, de ver realmente, olha, eu herdei uma predisposição maior para desenvolver, eu fiz algumas mudanças. Então, tirei ainda alguns alimentos, reduzi mais gordura saturada, porque as pessoas acham que para não desenvolver diabetes você precisa reduzir os açúcares, né? Sim. Mas gordura saturada modula alguns genes que aumentam predisposição para diabetes. Então, eu consegui fazer algumas melhoras ainda na minha alimentação e eu suplemento zinco, porque meus níveis eram um pouquinho mais baixos, e zinco também modula um gene lá do perfil de diabetes que eu tenho alteração. Então, a gente vai fazendo estratégias para prevenir essas doenças evitáveis, no caso. Falando em repor zinco ou coisa assim, é muito comum que as pessoas, sei lá, vai na farmácia, vai às vezes nessas coisinhas de coisas naturais e tem lá um monte de suplemento, de A a Z e não sei o que lá, e enfim, magnésio, coisas. E é comum que se compre por conta, né? Tipo, vou pegar esse aqui, acho que eu tô precisando, acho que eu tô precisando desse aqui, sem ter esses exames. Isso pode, de alguma maneira, fazer mal, tipo, causar uma intoxicação, ou sei lá, é só dinheiro jogado fora, digamos assim, tu tá tomando e tá indo pro teu xixi, não sei, tu não tem a necessidade, alguma coisa nesse sentido, ou faz sentido realmente tomar alguma coisa dessas suplementações que são meio geraizonas, assim, sem fazer exame? Pode acontecer as duas coisas. Ou você vai fazer o xixi caro, que tudo vai pro ralo, ou Isso. você pode ter um problema pelo excesso de alguma vitamina, tá? O que é o ideal? É controlar com exames bioquímicos e ver os níveis, né? Das vitaminas que podem ser dosados ali em exames de sangue. E a partir disso, suplementar, ou não, caso tenha níveis normais. A gente Certo. sempre pensa primeiro, Mariana, em alimentação para fonte de vitaminas. É a base. Proteína também, né? Proteínas, os minerais, os Em vez carboidratos, de as tomar, gorduras. sei lá, por exemplo, se a gente for pensar agora bem na pele mesmo, sobre colágeno. Há sempre dois lados aqui, de quem indica tomar colágeno oral e tal, né? Quem fala que é pra gente buscar na alimentação, e aí sim, quando tá tudo bem, muito bem regulado, hábitos, alimentação, e ainda assim se faz uma necessidade de uma cerejinha do bolo, aí quem sabe tu precisa suplementar aqui com indicação. Olhando pelo lado dessa parte nutrigenética, o que faz sentido quando a gente pensa em colágeno para a pele? No teste nutrigenético, nós avaliamos também genes que aumentam degradação de colágeno quando eles têm alteração, tá? E também genes que têm a função de produzir e manter o colágeno. Então, tu imagina assim, ó, o paciente ele tem alteração no gene lá, eu vou citar o nome, mas não precisam decorar, o MMP1, que é uma metaloproteinase, que degrada o colágeno 1, 2 e 3, né? O 1 e o 3 são mais presentes na pele. Então, a função desse gene é degradar colágeno velho
para o teu corpo produzir novo e repor sempre ali na pele, nas Tá, articulações. Quando tem tá. alteração genética, ele degrada O muito novo além junto. do que o corpo consegue produzir, tá? Ah, tá, Tá? entendi. E aí, a primeira recomendação, consumir proteínas em todas as refeições, tá? Enfim, várias outras Não sugestões. necessariamente só animal, tipo, ou O não? vegetais, Todos os fontes tipos de vegetais proteína. também, Aham. embora a proteína de fonte animal ela é mais biodisponível, né? Mas uma pessoa vegana, vegetariana, ela consegue, claro que ela vai precisar talvez de um acompanhamento para atingir aquela recomendação diária de proteína. Sim. Quando a pessoa tem uma alimentação já adequada para Uhum. compensar essa alteração ali, aí um colágeno, por exemplo, peptídeos de colágeno associado a uma vitamina C, a um silício, vai favorecer a reposição desse colágeno na pele. Mas isso não Tá. é milagre, tá? Porque a gente tem que olhar idade, exposição solar, inclusive a exposição solar aumenta a expressão desse gene que degrada colágeno, mesmo que não tenha alteração genética. Então, assim, sol é maravilhoso? É, ele modula muitas coisas, a questão de humor, né? Tem Sim, uma um pouquinho de função. sal. Aham. Mas a exposição excessiva, né, pode causar vários problemas. E aí, quando você ainda tem alterações genéticas, pode causar um estrago bem grande, né? Eu acho favorável suplementar um colágeno para a pele, mas a Uhum. base tem que estar ok. A pessoa É, toma água suficiente, isso. ela faz Exercita. um skincare básico. Ela lava a pele à noite, porque não adianta você tomar colágeno e dormir com a pele suja, Sim. né? Não ter um estímulo como o que você ensina, né? Uhum. De sustentação muscular, a massagem, os produtos. Então, eu acho muito válido, eu faço uso, porque eu tenho alteração nesse gene, né? Eu tenho alteração Aham. em genes de reparo do colágeno. Então, no meu caso, é válido, mas eu faço a parte Tu faz a principal. tua parte também, né? Não só toma suplemento. É porque nessa de todo mundo. E assim, eu também já recebi proposta aqui com o Instagram de fazer propaganda de colágeno e tal. Eu falei, gente, eu como profissional da saúde, é muito complicado eu entrar num negócio desses. Eu acho que antes de dinheiro aqui, de qualquer coisa, eu sempre vou manter, né, minha ética, enfim, tudo que eu valorizo nisso tudo de princípios. Como que eu, fonoaudióloga, indicar, gente, comprem esses sachês de colágeno maravilhoso aqui para, né? Tipo, se eu nem sei se a pessoa precisa ou não, sabe? Se ela, né, às vezes ela nem tem aquele dinheiro ali, porque é caro, né? E aí Cara, vai gastar, às vezes, com isso, sendo que ela poderia só comer um pouquinho mais de proteína e fazer um cuidado com a pele que gastaria menos, que teria mais resultado. Então, eu recusei realmente essa proposta. Quase todas as pessoas que trabalham no meu nicho fazem isso, né? Tem essa parceria com coisa de colágeno. E é uma coisa que eu, como profissional da saúde e como pessoa mesmo, enfim, eu pensei, não, eu não vou ficar entrando nessas coisas que não adianta. É ficar indicando suplementação por suplementação. Às vezes eu vou fazer as pessoas. Eu não quero, né, ser a pessoa que ajuda. De repente, ela tá só jogando fora, ou ela vai fazer uma intoxicação com algum suplemento que eu tô colocando ali. É muito mais válido, às vezes, guardar o dinheirinho, fazer uns exames mesmo, né? Ver se tem necessidade, se não tem, aí sim fazer suplementação. Vai, consulta com um profissional. Só que, né, aqui na rede social, isso não é muito assim. Propagado, digamos assim, mas eu prefiro seguir por esse caminho porque é o que eu trabalho em um hospital também, então trabalho com Nutri há quase 11 anos, né, com todos os profissionais da saúde, com vários médicos, enfim, e a gente sabe da importância de cada um na sua área, de cada um fazer o seu papel e de ninguém tentar de outra área, né, botar o bedelho ali porque você não sabe o que você está fazendo. Então eu acho bacana a gente falar sobre isso, né? E sobre a importância também, tudo que a gente está falando aqui, né? Tem genética para isso? Não sei, tem alteração, não, né? Mas tudo a gente traz para essa parte do cuidado, né?
E o sol, ele realmente é um dos fatores que mais causa envelhecimento facial, dos fatores externos, né? Então, a exposição solar é o que mais ajuda nessa degradação mesmo do colágeno, na parte das manchinhas, né? Então, o sol, eu sempre falo, né? Eu sei que ele é ótimo, uma exposiçãozinha assim, ó, palminha da mão ali no sol, um tempinho, mas rosto é uma coisa que eu sempre protejo, tipo, rosto, pescoço e colo. Então, a gente consegue também pegar sol em outras áreas, né, e absorver um pouquinho, mas tem que tomar muito cuidado. E aí, pensando nesse negócio de pegar sol para absorver ali a vitamina D, que a gente estava comentando antes. Por exemplo, meu caso, acho que é 16 que tá a minha vitamina, enfim. E eu realmente, quando tem solzinho, Joinville às vezes não tem, mas quando tem, eu fico um pouquinho, eu caminho na rua, tipo, eu não sou uma pessoa que foge do sol e eu passo protetor solar, mas só quando eu me exponho mesmo, assim, vou pra praia e eu passo no corpo todo e tal. Mas faz diferença ou não? No caso, por exemplo, do meu, que talvez, provavelmente eu tenha alguma alteração de absorção ou de higiene, enfim, de alguma coisa da vitamina D. Em relação a essa questão, né, de pegar sol para ter bons níveis de vitamina D, é a maior recomendação de médicos e nutricionistas quando a vitamina D está baixa. Tomar sol todos os dias, mas esse profissional ele não avalia a parte genética, né? Ele não, às vezes ele não dá importância para aquela pessoa com a pele extremamente branca como a nossa, né? Se a pessoa, o histórico de câncer de pele, né? Na família. Então, assim, ó, o sol, sim, ele deveria, né? Ele é a maior fonte de vitamina D. Porém, alguns pacientes eles têm alteração em genes deste metabolismo de vitamina D. Porque existem, vamos dizer assim, não é que eu me perdi no coisa, mas vou voltar. Quando o sol bate na pele, né, os raios UV, junto com o colesterol, eles vão ser transportados para o fígado por um genezinho chamado GC. Lá no fígado ocorre a conversão dessa vitamina D inativa para uma vitamina D pré-ativa, tá? Ok. E essa conversão, ela é regulada por um gene específico. A partir dessa pré-vitamina A, no caso, o gene transportador leva essa pré-vitamina A para os rins, e lá um outro gene é responsável por converter a pré-vitamina A, vitamina D, em vitamina D na forma ativa, tá? Ou seja, calma, só resumindo aqui. O sol entra aqui, ele vai lá para o fígado, do fígado ele vai para o rim, e aí no rim que ele tem a possibilidade de virar o ativo ainda. Não é o sol que entra, né? Isso, ali na pele já tem uma conversão de uma vitamina D inativa. Isso, que ela é inativa, daí ela é pré-ativa, ou seja, é só lá no rim que o negócio talvez funcione, isso? Tá. Mas nós temos que lembrar que existem genes que fazem esse transporte e que fazem essa primeira conversão e a segunda conversão para a forma ativa. Tá. Quando o paciente tem alteração, por exemplo, lá no gene lá renal, que converte para a forma ativa, já tem um prejuízo, já não vai converter tanto na vitamina D ativa, que é usada por todas as células. Essa sim é a que faz diferença. Essa é a que vai ser usada para inúmeras funções no nosso organismo. Tá. Então, assim, ó, nesse paciente que tem alteração lá no gene que converte para vitamina D ativa, ele vai ter um câncer de pele primeiro, ele vai ter manchas, ele vai ter muitas rugas antes de aumentar a vitamina D para níveis ideais. Então, esse é o paciente que a recomendação é suplementar. E aí a gente faz controle, né, dosagem sanguínea para ver os níveis. Hoje tem uma grande discussão de o quanto é o ideal para níveis de saúde e prevenção. Então, já tem muitos médicos trabalhando com níveis ali em torno de 60 a 90 para níveis de prevenção e saúde. Tá bem alto, né? Mas não é um risco, né? Acima de 100 no sangue ali é que começa a se avaliar, né? Mas em torno de... Porque também o excesso também causa doenças, né? Mas é um
processo muito além de 100, né? Aham. Então, assim, e a suplementação de vitamina D, o ideal é que se faça acompanhamento com um profissional, né? O nutricionista pode prescrever até 4.000 unidades dia e acima disso é prescrição médica, né? Em alguns casos vai precisar mais, mas em geral, talvez 4.000 dia seja suficiente, talvez menos. Então, isso é avaliado com... E se eu, por exemplo, eu tendo alteração nesse gene, enfim, se eu tomar o remedinho mesmo todos os dias, é suficiente para modificar isso? Há diferença na absorção intestinal ou quando eu coloco o lingual? Um pouco vai ser convertido, não é prejuízo de 100%, tá? Então vai ter um pouquinho de conversão tanto pelo sol quanto pela suplementação, tá? O que eu só quero complementar é que existe alteração em genes que regulam também a receptores lá nas células onde a vitamina D tem que entrar. Então, às vezes essa portinha pode estar um pouquinho fechada. Tá. Quando os seus níveis sanguíneos estão muito baixos, vai entrar menos ainda. Então, suplementar talvez doses um pouquinho mais altas, para que tu fique ali em torno de 60 no sangue, para que tenha uma demanda maior para entrar mais ali. Eu não lembro agora se eu não respondi toda a tua pergunta, né? Eu pedi se tem diferença entre eu tomar e ser uma absorção intestinal ou esse da língua, né, que é a folhinha ali na língua, que aí seria essa parte mais sanguínea, é isso? Foi isso que eu entendi, pelo menos que a médica me explicou. A absorção, por exemplo, em gotas ou aquele... não é um adesivo, é um papelzinho, uma assim, né? pastilhazinha, digamos, Isso. igual. Ela é uma Isso. absorção, tem maior absorção, por quê? Porque não depende do intestino ali, né? Daquela função toda. Então, a absorção é maior. Melhor mesmo. E em gotas é a mesma, tem mais ou menos a mesma absorção, né? Certo. Legal. Só lembrando que a vitamina D ela é lipossolúvel, então ela precisa de gorduras também para ser mais absorvidas. Se tu vai usar, por exemplo, em gotas, pode ser após o almoço, que tenha uma gordura boa, como um azeite de oliva, por exemplo, na comida. Eu lembro que uma farmacêutica, acho que a Karen, se eu não me engano, me falou, e mais alguém me falou também sobre o óleo, enfim, ou colocar junto com um óleozinho de coco, alguma coisa assim, que aí absorveria melhor, mas não o meu, que é a pastilhinha, né? Esse outro, que aí teria a necessidade. Legal. Ok, então vamos voltar só um pouquinho mais para a pele. A gente falou do colágeno ali. Quando a gente pensa, por exemplo, em, sei lá, eu tenho mais rugas, ou minha família tem uma tendência a ter papada, não sei, ou mais manchinhas e tal. A gente realmente tem uma predisposição genética para essas coisas. Por exemplo, pensando, né? Nós temos a pele bem branca, gente. A minha pele, se você encostar e ficar 5 segundos assim, ela já vai ficar, nem precisou. Eu fico marcada facilmente, tudo me inflama, tudo. Então eu tenho que ter um cuidado muito grande. Realmente deu muita diferença na minha pele. A partir dos 30, eu tô quase indo para os 35, que eu comecei a passar protetor com cor, a ter maior cuidado, a fazer as massagens, enfim. E a minha pele realmente melhorou muito. Apesar disso, obviamente, mesmo com protetor, se eu ficar no sol, até porque, por exemplo, o melasma, eu tenho melasma aqui no bigode, não é só o sol tópico, né? Só no lugar. Se eu absorver, né, uma fonte de calor, seja um secador, chapinha ou enfim, outra parte do corpo, o melasma também, além das alterações hormonais, pode voltar. Manchinhas, enfim. Mas melhorou muito com o cuidado do protetor solar com cor, que aí tem uma barreirinha a mais, né? E esses cuidados com a minha pele. Mas eu sei que minha pele tende a isso, por isso eu tendo sempre também a cuidar um pouquinho mais, porque eu sei que eu tenho uma tendência. Mas aí pensando, sei lá, em marcas de expressão, se quiser falar também sobre isso das manchinhas, enfim, uma papada, alguma coisa, realmente esses cuidados que a gente tem, ou que vai ter, que pode ter, né, a partir de agora, da galera que está criando consciência,
podem melhorar isso? A gente tem como modificar ou não adianta? A gente vai fazer e não vai dar em nada? Qual é a sua opinião quanto profissional sobre isso? Vai ajudar sim, né? Porque assim, predisposição genética, por exemplo, para pálpebras caídas, tem predisposição genética para isso. Alteração em um gene faz com que tu tenha mais suscetibilidade para ter pálpebras caídas. E às vezes tu observa uma pessoa com 25 anos, 30 anos e ela já tem a pálpebra Já caída. tem fitosezinha. E aí você vê uma pessoa de 60 anos, uma mulher de 60 anos e ela tá ok, tá ali levemente, mas tá ok. Então, fator genético, sim, tá? Rugas. Aí vem a questão de genes que degradam colágeno, como eu falei antes, e alteração em genes que não conseguem recuperar e reparar esse colágeno, né? Manter esse colágeno novo ali. Então, sim. E aí entra realmente exposição solar, evitar ao máximo, e aí é usar o protetor. Como tu falaste, a cor em um protetor previne as manchas, né? Faz mais uma barreira, ajuda muito, né? Porque aquela alteração genética vai ficar presente ali. Então, vale muito fazer essas estratégias, né? A questão de fortalecimento muscular que tu falas, né? Porque se não tem sustentação embaixo, fazer procedimento estético só nessa camada de cima, estimular o colágeno aqui em cima e não ter sustentação, vai amenizar, mas é por pouco tempo, né? Sim. Então, é muito válido, sim, né? Tem alguns cosméticos, alguns ativos que ajudam, mas aí, assim, entram vários fatores, né? Será que a pele está limpa para receber esses produtos? Sim. Qual é a tecnologia usada nesses ativos? É nanopartícula ou não? Vai entrar ou vai ficar só aqui em cima? Eu lembro que uma dermato me falou que, em média, a gente absorvia só uns 5% do ativo do produto que a gente passa, né, na pele. Então, também não adianta fazer camadas gigantescas, né, do negócio, gastar o produto, vou passar mais que vai ver se funciona. E aí, por exemplo, quando a gente passa um produto e faz a massagem em cima, que a gente estimula a circulação sanguínea, a oxigenação, a gente realmente faz uma estimulação nessa pele, absorve um pouquinho melhor. Então, a gente consegue, por exemplo, até os cremes que são para manchas, assim, né? Eu percebo que depois de usar, fazendo as massagens nos últimos anos, faz muito mais diferença. Na verdade, é o conjunto todo de cuidados, né? Não é uma coisa só, mas faz bastante diferença não só passar, mas realmente fazer uma estimulação nessa pele, né? E, como você disse, há uma musculatura embaixo que dá uma sustentação, né? Tanto a parte óssea, de gordura e musculatura sustentam o nosso rosto. Então, se a gente não trabalha, não deixa essa musculatura com uma boa força, digamos assim, né, acaba que isso aqui pesa em algum momento, a gente vai ter aquele rosto derretido, vai ter o bulldoguinho aqui, vai ter as alterações, e aí a galera faz aquele negócio que é isso aqui, né, estica a pele, porque daí e fica muito estranho, que a gente fica todo esticado, não tem movimento nesse rosto, quando paralisa ele todo. Então, a gente tem alternativas, claro que dá para quem quiser fazer procedimentos, por exemplo, quer estimular colágeno e tal, tem bastante coisas que eu acho que são bacanas, que não trazem tanto risco também, né? De fazer uma pitose, uma paralisia facial, uma alteração de sensibilidade, uma cegueira, porque tem muito risco fazer procedimentos, né, com injetáveis e tal. Então tem que estar muito ciente ali, pegar um bom profissional, mesmo assim sabendo que pode acontecer mesmo com um bom profissional, né? Deixa eu só que alguém perguntou aqui sobre a alimentação para o melasma. Tem alguma coisa que faça diferença para o melasma? Ou para manchas, alguma coisa sobre de alimentação? Bom, consumir alimentos com fontes de antioxidantes, né? Para compensar um pouco. Para manchas no geral, né? Eu não sei te dizer especificamente agora para melasma, né? Não é uma área que eu estude, mas eu sei que a alimentação pode influenciar. Eu não tenho certeza, mas não é tirosina que forma melanina? Tem um aminoácido que forma a melanina
Então, às vezes, reduzir um pouco o consumo desse tipo de aminoácido. Mas não é uma área que eu atue, né? A parte de nutrição estética. Então, posso pesquisar e te mandar o feedback aí, o retorno. Ah, claro, Mas sim, pode ser. O que eu, enfim, como uma pessoa que tem melasma nas consultas com dermato e tal, normalmente é isso, a proteção nunca me foi passada assim, ai, coma mais tal coisa ou, não, ou deixe de comer tal coisa, porque realmente são as fontes de calor que fazem a maior diferença, se vai aparecer ou não. Então, muita proteção, tanto física, né? Usar chapéu, usar um guarda-sol, além do protetor, com fontes de calor também. Então, por exemplo, e fontes de calor, a gente tem que lembrar que quem cozinha, por exemplo, todos os dias, fica em cima da panela, aqui com aquele bafo quente e tal, isso deixa a mão manchada. Tanto que às vezes você vai ver, tem gente que só tem a mão manchada, não tem o rosto, né? Porque é onde fica essa fonte de calor, né? Secador, quem seca todos os dias. Então, assim, as fontes de calor, né? Influenciam bastante, e a parte hormonal. Então, por exemplo, quem tem tendência, às vezes, por exemplo, numa gravidez, numa gestação, vai ter o aumento, né, desse melasma, enfim, aí precisa tomar esse cuidado. Então, tentar nesse controle hormonal, que a gente em alguns momentos não tem muito um controle, e nessa proteção. Quanto à alimentação, pelo menos para mim, não foi passado nada assim, evite tal coisa ou coma tal coisa. Mas sim, os alimentos antioxidantes são não nem só para as manchas também, mas no geral, né, para a pele, para flacidez, para marcas de expressão, a gente, né, precisa consumir. Deixa eu ver, acho que foi ela que respondeu. Ouvi falar que precisa limpar o terreno biológico, mas isso em alimentação. Não sei o que seria também, não, Camila? Também não sei. É que surge toda hora, gente, alguma coisa, alguém falando sobre alguma coisa, né? Um novo método para agora, se você comer o ovo aqui, ele vai ajudar em tal coisa ou não vai. Daí vem o outro. Então, assim, não sabemos de tudo aqui, mas a gente pode dar. Tem outras nutris também que acompanham aqui, que talvez trabalhem mais com isso, né? Também saibam responder. Gente, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui para a Silvia em relação a essa parte de pele, de alimentação, de genética, que não tenha sido respondido? Tem mais alguma coisa que a gente comentou que ia falar, Silvia, que a gente não falou? Eu acho que foi tudo, né? eu acho que foi. Até tem umas anotações aqui, mas eu estou vendo que... Eu só queria comentar uma questão, Mariana, agora que eu lembrei, sobre os procedimentos, né? Para estímulo de colágeno, existem vários procedimentos estéticos para estimular o colágeno, tá? Ok. Mas o que seria o ideal antes dessa pessoa fazer o procedimento estético? Será que ela consome fontes de vitamina C para que o corpo produza colágeno? E aí, fontes de vitamina C é do alimento e não é aquele comprado na farmácia. Não, aquele que dissolve na água e toma, meu avô tomava. Adorava pegar escondido. Outra questão que a gente não associa normalmente a produção de colágeno. Um paciente com anemia, e a gente pensa, nossa, as pessoas hoje em dia não têm mais anemia, mas tem muitas pessoas ainda com anemia. Porque muitas nem investigam, né? Então elas têm sintomas, não investigam. Deficiência de ferro faz com que tu produza menos colágeno. Por quê? Porque colágeno também é um cofator, assim como a vitamina C, o silício, né? Então, assim, de novo, a importância de uma alimentação equilibrada, mais saudável, né? Com nutrientes, vitaminas, para que o colágeno seja formado a partir daquele estímulo lá, seja qual for. Sim. Eu fiz doação de sangue agora, deve ter umas 3 semanas, talvez. E aí agora o Hemosk está dando as cartelinhas de comprimido para repor ferro para mulheres que estão em idade, né, de menstruação ou adolescentes que também podem doar e tal, que a gente tem níveis mais baixos, né? E aí eu fiz o exame logo em seguida e deu baixo mesmo. Então eu tô repondo aqui o ferro, mas porque eu fiz doação, enfim, doei sangue e menstruei 2 dias depois. Então, para acabar o negócio. Aí eu falei, meu Deus do céu, preciso repor um monte de coisa agora. Mas faz parte, né? É importante, como é importante a gente fazer, por exemplo, eu fiz em janeiro.
E as pessoas sempre falam, ah, né, uma vez por ano, a cada 2 anos. E assim, querendo ou não, eu sou uma pessoa jovem, né? Vou fazer 35 agora em outubro. Eu tenho bons cuidados com a minha alimentação. Já fui, por exemplo, hoje já fui, tô de férias, mas tô acordando cedo, indo malhar ou correr. Tenho um cuidado bom com o meu corpo e mesmo assim eu repito a cada tanto tempo. E nisso a gente vai pegando algumas alterações que você consegue tratar no começo, ou evita que vire uma doença, né? Uhum. Que é, de certa forma, preventivo, apesar de já ter uma alteraçãozinha ali, né? Porque se a gente passa muito tempo e anos, às vezes, sem nem investigar, e você não repõe, e às vezes, por exemplo, você tá, não é nem só a pele tá ruim, você tá se sentindo muito cansado, desanimado, não tem energia para nada, aí você pensa, meu Deus, você olha aqui, né, a Marina levantando 6 horas da manhã, correndo e não sei. Mas, gente, é porque eu cuido realmente dessa parte da saúde, dos hábitos, isso faz muita diferença. Às vezes você pode estar com alguma coisa dessas desajustada, sabe? Então, às vezes está faltando algum nutriente aí, está faltando alguma coisa. E aí isso está dando esse maior desânimo. Óbvio que os nossos hábitos todos, eles também, se você é uma pessoa sedentária, que não se alimenta bem, come coisas mais pesadas, você vai se sentir mais cansada, com menos vontade ainda de fazer atividade física, de se cuidar. Se tu não cuida de uma coisa, tu também não vai cuidar da outra, né? Tem uma frase muito boa que se fala que como a gente faz uma coisa, a gente faz todo o resto, né? Então a gente sabe quem faz, né, os cuidados, a gente sabe quem se importa com a própria saúde, se importa com a beleza, porque ela também importa, né? Então, às vezes, são ajustezinhos pequenos, né, que a gente pode fazer. E aí, ainda mais essa parte genética mesmo, que aí faz mais sentido ainda, né? Porque não é assim, superficial, só tá baixo ou não tá. Tipo, tá, mas por que tá baixo, né? Será que eu não absorvo? Será que eu tenho uma alteração, né, nesse gene? Então, o que eu vou fazer? Porque eu tô repondo e não tá adiantando. Eu vou tomar, sei lá, zinco e não tá sendo suficiente para dar o resultado. Então, é muito bacana a gente ter nessa possibilidade de descobrir o porquê. E aí, só para dar uma ideia assim para a gente, mais ou menos quanto custam esses exames, tá? A pessoa tá ali, quer saber se ela realmente tem essas alterações ou não, se ela vai precisar do bendito colágeno, da vitamina D, enfim, do que ela vai precisar. Quanto custa essa bateria de exames? Óbvio que tem diferença, né? Enfim, de números e Tem tal, mas uma média diferenças. de valor. Tem muitas diferenças assim nos valores, dependendo do laboratório e do que o teste de tal laboratório analisa, né? 100 genes ali, 200, tal. Eu trabalho de uma forma onde a consultoria, onde entra o teste nutrigenético, por exemplo, eu vou te falar o valor do mais completo, que eu inclusive te mandei lá o que ele avalia. É o mais completo porque ele tem 4 painéis, né? Nutrigenético, cardiovascular, o pele, que avalia a parte de pele, e o esportivo, né? A interpretação desse teste, né? Toda a questão de... Travou, Mariana. Opa, voltei. Eu vi que deu Sim, uma. Voltou. isso. Então, assim, a interpretação, o relatório, a devolutiva, onde eu explico todo esse laudo, né? E esse teste mais completo, o investimento é 2.750, Mas né? daí já entra toda a tua parte junto, tudo. Esse entra o Ah, tá. teste, você Aham. recebe o kit de coleta de saliva na tua casa. Então, a coleta é super simples, é um swab, né? Um cotonetezinho. Uhum. Eu posso auxiliar nessa coleta. Alguns pacientes se sentem meio um pouco inseguros, a gente faz uma videochamada, mas é super simples, né? Então, essa é a média vamos dizer assim, de um teste excelente, né? Onde Legal, você tem legal. 4 perfis. E já com a tua devolutiva. Com a devolutiva, que dá em torno de umas 2 horas de consulta para eu explicar todo o laudo. Sim, E sim. E aí você vai... você já indica, por exemplo, ó, você tem alteração aqui, então é bom você repor isso e isso. Tu já faz a indicação ali como nutri do Sim, que precisa ou não precisa, né? é. Eu faço a sugestão, mas não a prescrição. Por quê? Uhum. Porque teria que avaliar isso. Aí, a partir disso, uma consulta nutricional para ver exames bioquímicos e tal, isso seria a parte. Mas, assim, a Uhum. pessoa recebe um relatório onde tem todas as alterações genéticas explicadas, né? O que cada alteração, por exemplo, predispõe, e as sugestões de condutas. Então,
grande parte dessas sugestões de modulação desses genes alterados, o paciente ele consegue fazer sozinho, porque às vezes tem a indicação de aumentar a atividade física para modular algum gene responsável por legal. obesidade, aumentar o consumo de alimentos fonte de colina e folato, ele consegue fazer, tá? E aí quando tem a sugestão ali de, por exemplo, né? Zinco e magnésio modulam esse gene, né? A expressão desse gene para que não desenvolva tais doenças. E aí, o ideal é que realmente ele tenha um profissional ali para avaliar os níveis sanguíneos, a dosagem necessária, né? E também a forma ativa da vitamina. Porque antes tu falaste em esses multivitamínicos, né? De A a Z. Existem várias marcas, tá? Sim. E aí, quando você vê, assim, a indicação é uma cápsula ao dia. E aí você tem 15 vitaminas lá dentro. As pessoas não se perguntam se as doses, imagina, 15 vitaminas em uma cápsula, geralmente é microdose. E muitas vezes é na forma ali farmacêutica que não absorve tão bem, né? Então, por isso que os multivitamínicos eu nunca prescrevo, né? Porque é aquela coisa geralzona. E aí é microdose que não vai fazer efeito. Não, às vezes não tem a dose suficiente, às vezes tu não precisa daquilo, às vezes tu precisa e não tem a dose que tu precisa lá dentro. Então é complicado, né? Eu sempre achei, enfim, né? É uma coisa que é bem difundida aqui e fora também. Você vai naquelas farmácias, eu vejo a galera quando viaja, sei lá, Estados Unidos, aí vai naquelas farmácias que tem tudo, né? Que parece um shopping e volta com 300 mil suplementos e vitaminas e nananana. Só que são coisas que, tipo, às vezes tu não precisa, às vezes não é na dose que você precisa. E aí você gasta dinheiro. É o que eu sempre falo, tipo, a gente tem que saber gastar o nosso dinheiro, né? Porque tem muito, às vezes joga dinheiro fora em muita coisa. Por exemplo, não adianta comprar, pagar quase R$ 200 por mês em colágeno para você tomar o colágeno, que é o melhor, que não sei o que lá, se você não cuida do seu rosto, gente. Tu não faz os cuidados certos, tu não tem os hábitos ali, tu não faz as funções adequadas. E daí a galera prefere gastar num produto, porque a cabeça, às vezes, das pessoas funciona de uma forma que, se eu tomar um negócio, isso aqui faz mais efeito. E aí não faz o cuidado que custa mais barato, te dá um efeito melhor. Tipo, é uma conta assim, é tipo isso, vou lá comprar um monte de multivitamínico, colágeno, não sei o quê, e aí, tipo, não faz os exames para saber se tu precisa ou não. É umas coisas assim, que de alguma forma eu tento aqui incentivar, né, esse olhar pro todo e não pra pontinha aqui na tua frente, porque se você olhar nesse momento, você vai investir mais. Você vai investir, por exemplo, comigo para aprender a cuidar do rosto, vai fazer contigo a consulta e tal. Nesse momento, você está adquirindo o conhecimento do que você precisa ou não fazer ali. Daqui para frente, você só vai fazer o que você precisa, né? Tipo, você não vai ficar gastando com um monte de coisa, você não vai correr o risco, né, de colocar coisa, tomar coisa que você não precisa, jogar dinheiro fora. Quando você tomar ou fizer alguma coisa, vai ser realmente uma coisa que vai te dar um efeito, então vai ter resultado, porque o resto não faz o menor sentido, né? A gente pensar, deixa eu só ver que alguém fez uma pergunta aqui. Quais as formas de modular os genes que degrada o colágeno? Um pouco sobre o que a gente falou, mas se quiser fazer um resumo aí só para... Assim, um resuminho então, né? Se tem alteração nos genes que degradam colágeno velho, então eles vão degradar além do normal, existem alguns ativos, não digo nem ativos, mas, por exemplo, antioxidantes como a astaxantina, vitamina C de alimentos. Eu sempre friso porque as pessoas quase não consomem fontes de vitamina C e elas vão para a farmácia, tá? Quais seriam essas fontes, Silvia? Só dar alguns exemplos para as pessoas. As frutas cítricas, principalmente, são ricas, né, em vitamina C. Abacaxi, a goiaba é riquíssima, né? Em vitamina C. Goiaba é riquíssima. Então, assim, 2, 3 frutas ao dia, tu tem a tua necessidade diária de vitamina C. E aí, depois eu complemento sobre o colágeno, mas entrando agora na vitamina C, por que eu falo muito de alimentos?
O nosso organismo, ele tem a capacidade de absorver em torno de 100 a 200 miligramas de vitamina C, no dia, né? E aí as pessoas vão lá e compram aquela pastilha efervescente com 500 miligramas, 750 miligramas ou 1000 miligramas, tá? O que que acontece com aquele excesso que não é absorvido, né? Ele vai ter que ser eliminado e ele vai passar pelo rim, tá? E aí esse paciente tem predisposição genética para cálculo renal. Eu tenho. Essa vitamina C, esse excesso que vai ter que ser metabolizado pelo rim lá para ser excretado, aumenta o risco de formação de cálculos renais. Então, né? Sendo que 2 ou 3 frutas ao dia você já obtém a necessidade diária. E nós, mulheres, dos 19, não lembro se agora 60, 70 anos, a nossa necessidade diária é em torno de 75 a 90 miligramas por dia. É menos ainda. É menos. Então, assim, por isso que eu friso vitamina C de alimentos, tá? Então, esse excesso de suplementação de vitamina C pode trazer risco, sim, né? E em excesso, ela pode ter uma ação oxidante. Ela é antioxidante, mas quando tu suplementa em excesso, pode ter a ação contrária. É, isso que a gente fazer as coisas sem ter o conhecimento e que é uma coisa que, né, tá aí disponível, é só você bater lá na farmácia, os caras ainda te indicam, né? Ó, esse aqui não quer levar um negocinho quando é idoso, então, ó, esse aqui que é pro osso, esse aqui para não sei o que, às vezes chega na avó lá com 300 coisas, esse aqui a moça da farmácia falou que era mais... Meu Deus do céu, o que a gente faz, né? E eu sei que algumas coisas, por exemplo, isso, eu lembro do meu avô, ele tinha a capsulazinha aqui, né, aquela laranjinha, e a gente ia lá quando criança, que a gente gostava de ver o efervescente e tomar, que parecia um suquinho tangue, assim, né? E aí a gente ia lá e pegava escondido, como se ele não soubesse, né, que tinha coisa a menos, e a gente tomava também. Então, além disso, ainda tem isso, tem o risco da criança ir lá tomar um negócio que, né, imagina, se para adulto a gente não sabe se vai fazer bem ou não vai, imagina para criança, né? E então esse cuidado assim com essas é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar bastante, né, aqui, de não sair suplementando a qualquer custo, né? Exato. E aí, só para complementar a pergunta, um exemplo de alimentos que ajudam a modular essas metaloproteinases que estão ali degradando o colágeno excessivamente. Maracujá e chá verde inibem essas metaloproteinases. Maracujá, chá verde, né? Maracujá, fruta. Chazinho de maracujá. O chá de maracujá faz diferença ou não? Que daí ele já tá moído, enfim. Na verdade, aí é o extrato, tá? Aí já entra em formulação, né? Tá. Suplementação, tá? Estou falando em alimentos, assim. Tá. Tu vai consumir ali a fruta, né? O chá verde, a astaxantina, que daí seria suplemento. Tem alguns alimentos fonte, mas geralmente é mais suplementação. A vitamina C, de novo, complementando. Alimentos, fonte de proteína em todas as refeições. Porque o colágeno, a gente tem que pensar que ele é uma parede. E ele é formado por tijolinhos, que são os aminoácidos. E de onde nós temos aminoácidos? Das proteínas, né? Lisina, prolina, hidroxiprolina, enfim. Então, a gente precisa ingerir tijolinhos para que o corpo forme essa parede, né? E aí, além dos tijolinhos, tu precisa do cimento, que é a vitamina C, que é bons níveis de ferro, que é um silício, né? Entre outros, mas esses são os principais. Então, às vezes a pessoa só pensa assim, ó, suplementar o colágeno, ou, eu vou usar um suplemento agora que vai inibir a minha degradação de colágeno. É um todo, é amplo. E aí, eu até falei no início, mas para reforçar, o sol aumenta a expressão desses genes de degradação de colágeno. A exposição solar excessiva aumenta. Então, assim, toma um monte de ativos, come proteína, usa o colágeno, e aí vai semana ela tá lá na piscina. É bom, mas é aquela coisa, o ônus e o bônus, são as escolhas. Né? Sim.
No final, tudo é sobre as escolhas que a gente faz todos os dias, né? Os pequenos passos, as pequenas decisões. Se hoje eu vou comer um negócio que é melhor para minha saúde, eu vou me atracar nessa gordura aqui, que é uma pequena decisão. Mas, tipo, são pequenas decisões diariamente que moldam o que a gente é, que moldam o nosso presente e o nosso futuro, né? Então, a gente tem que dar valor para essas pequenas decisões. E é uma coisa que a gente, tanto o bom caminho quanto o mau caminho, mal, né? Má alimentação, sedentarismo, enfim, fumar, tanto, qualquer um dos dois, quando a gente começa uma cadeia de cuidados ou não cuidados, é uma bolinha de neve. Então, se hoje, por exemplo, eu levantei, eu já tomei um café da manhã saudável, eu fiz minha atividade física, eu já cuidei do meu rosto. A chance de, durante o restante do dia, eu me cuidar, porque eu já tive um trabalho aqui, né, é muito maior do que se eu já não fui, hoje eu já tive preguiça, hoje eu já não passei nem o creme, nem o protetor solar, aí de noite eu tô cansada. Também é uma bola de neve. Então, assim, já não fui mesmo essa semana, já não passei, já não fiz nada, nenhum treino, não fiz nada. Mais uma semaninha. E a gente vai indo, tanto para o bom sentido quanto para o mau sentido. Então, tentar ter essa disciplina e esse cuidado com os nossos hábitos, que, gente, tudo, não tem como falar de pele, não tem como falar de saúde, não tem como falar de desempenho no seu trabalho, não tem como falar de nada sem a gente falar dos cuidados diários, né? Não tem como. A gente precisa se exercitar, a gente precisa tomar líquido, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa dormir. Então, tem coisas que são insubstituíveis, né? Que por mais que a gente cuide ou faça, né? Eu faço atividade física, eu cuido do meu rosto. Mas se eu tiver uma alimentação ruim, se eu não tomar água suficiente, né? Ou, por exemplo, ficar me expondo ao sol, cigarro é péssimo para a pele, né? Para as artérias, enfim. O que adianta, né? Então, o que adianta esse cuidado? Por isso que é bacana quando a gente começa assim a mudar os hábitos, porque vai se espalhando. A tendência é que a gente vá ampliando, né? Mesmo que aos poucos, mas que comecei me exercitando, de repente já de noite já tô passando um creminho, aí em vez de comer uma coisa mais gordurosa, já vou tomar um cuidado, que a Nutri me falou que era para comer aqui, né? Uma frutinha. Então a gente vai tendo esses cuidados. E é bacana porque a gente melhora não só a pele, mas a gente melhora a nossa disposição, a gente melhora, né, como a gente se sente. E se a gente está se sentindo bem, a gente é uma pessoa melhor trabalhando, a gente é uma pessoa melhor de se conviver, porque ninguém merece também quem está sempre, né, rabugento, mal-humorado e tal. Então, é muito bacana porque não foge disso. Parece muita coisa, cuidar da saúde, dos hábitos, mas, na verdade, é só isso. É isso que a gente tem que fazer todos os dias e sempre, né? Não tem muito como fugir disso. Exato. E quando a gente fala dessa parte, assim, de autocuidado, é criar rotinas, assim, pequenos hábitos, né? Tu vai incluindo um pouquinho, né? De vez em quando. O hábito de lavar bem o rosto, massagear e tal. E quando a gente um passinho pensa... por vez, né? Exato. E aí tu torna aquilo o teu hábito. À noite é aquele ritual, tu vai lá escovar os dentes, você vai já lavar o rosto, já vai fazer a massagem. É ali, né? E em relação à alimentação, eu sempre falo que eu não sou favorável a dietas, né? Eu acho que dieta é muito específico, geralmente é para um paciente doente. Ou uma fase, né? Algum Uma objetivo que você tem ali. né? Porque não tem como você manter sempre aquele negócio aqui, né? Na linha aqui, é muito difícil. Eu sou muito mais favorável a adotar um padrão alimentar, né, mais saudável. E aí esse padrão alimentar mais saudável se resume em reduzir os ultraprocessados, né? Esses alimentos prontos num pacotinho, esses alimentos prontos ali, congelados, né? Cheio de aditivos químicos, que são as toxinas lá, que muitas vezes o nosso corpo não consegue eliminar, né? Os corantes, os conservantes, os agrotóxicos que tem, né? Meu, se você vai ler difícil. embalagem de coisa, ontem a gente foi no mercado e aí, por exemplo, só no iogurte natural ali que a gente estava olhando. Até falei pro Wagner, falei, ó, quando você for escolher, vê só o que tem ali o fermento, né, e tá. São 2 ingredientes, não é para ter mais que isso. Se tiver mais que isso, já não é o iogurte que a gente quer. Daí, vamos pegar granola.
Você olha lá, a maioria das granolas tem açúcar, tem não sei o que, ose Glicose, no final, tem uns 5 glicose. tipos de açúcar na bendita da granola, daí tu acha que tá comendo bem. Então, assim, essas coisas que vêm no pacotinho, que vem embalado, que às vezes vem com uma fachada de saudável, nem sempre são, né? Então, é muito melhor realmente comida de verdade, que você tá descascando, que você tá cozinhando, que veio da terra, que veio, óbvio, né? Que de vez em quando a gente vai pegar as coisas que são também feitas, né? Mas pelo menos ter o cuidado de olhar essas coisas, né? Pelo menos o mais saudável possível, para que a gente, pô, você já tá comendo a granola, você não precisa comer a granola que tem açúcar, né? Tipo, vamos pegar a Exato. que não tem, É. não é? Um exemplo bem básico é o pão, né? Geralmente a prescrição de nutricionistas é assim, tu vai trocar o pão branco pelo integral, e a pessoa vai lá e compra o integral. E aí, assim, ó, ela não lê os ingredientes. E aí aquele pão cheio de aditivos, porque os pães, eles têm antimofo. Por que que o pão Sim, dura tem que tanto durar tempo um na monte, né? prateleira? Então, isso, assim, é uma toxina, né? Que vai ficando ali. Quando o sistema de detoxificação está prejudicado, é mais uma que vai ficando. Às vezes é melhor você comer aquele pão francês branco e enriquecer Fica ele com fresquinho. proteína, com Aham. fibras, com algo bom ali dentro, do que comer o integral cheio de aditivo químico. Então, são né, pequenas escolhas, pequenas mudanças. Talvez eu seja crucificada aqui, porque eu falei que pode comer o É. pão francês. Não, Tô mas falando, e as eu digo pessoas têm talvez. ainda a ideia muito errada, né? É, Disso, assim, de tipo, porque é por isso que eu falei, a granola e tal. Ninguém vai pensar, nossa, granola. Para qualquer pessoa que você falar de granola é saudável. Nem existe a possibilidade de você pensar, a granola não é. Mas, não, mas daí tu vai olhar, gente, é sério, tem embalagem que tem um tanto assim de ingrediente. Quanto mais ingrediente tem, mais nomes que a gente não sabe nem o que nem. são, né? A gente que não é da área, mais tem que desconfiar que aquilo não é saudável, né? E realmente, tipo, produtos frescos, porque é só você ver, dependendo as pessoas onde moram, se consomem mais coisas que produzem mesmo, né? Então, produz lá no sítio, né? Tem, às vezes, os próprios animais e tal, né? E faz o pãozinho, faz os biscoitinhos, faz as próprias coisas, às vezes faz até com a gordura do animal e tal. Você vê que eles têm, óbvio, um trabalho também um pouco, mas assim, não são pessoas obesas, né? Tipo, são pessoas que comem ali uma comida feitinha, que compram poucas coisas de fora e comem volume, às vezes, meu, comem um monte e acabam não ficando com sobrepeso. E às vezes eu vejo, né, pessoas que convivem comigo e tal, nessa rotina corrida de hospital, comem muita coisa assim, tipo, deixa eu só ir ali pegar um negócio, abre e come. Comem pouca comida de verdade, sabe? Mesmo que seja encomendada, que seja, ou vai num buffet em vez de fazer escolhas melhores. E, gente, tá todo mundo ficando com sobrepeso, com ansiedade, com depressão. É um negócio que não é só estético, né? É Não. saúde, é emocional, é tudo isso. E aí é isso, essas toxinas de alguma forma também modificam, né, o que a gente é. E como você falou lá no começo, a gente acabou não dando tanta ênfase, mas os produtos também, né? Às vezes os cremes, as coisas que a gente usa. Eu sei que tem algumas coisas que são difíceis, por exemplo, protetor solar. Eu tenho uma amiga que é cosmetóloga natural, que é muito difícil fazer ele de uma forma natural, sem um ativo, porque daí ele perde o efeito muito rápido, teria que Uhum. reaplicar muito mais vezes. Então, assim, eu sei que alguns produtos ainda, talvez um dia, né, a gente chegue lá, mas ainda não tem uma versão assim mais natural possível. Mas a gente já tem muitas boas opções, né? De produtos, por exemplo, o óleozinho que a gente fez de massagem, ele é só óleo vegetal e óleo essencial. Então é isso que tem nele, não tem nada que vá te fazer mal ali dentro. Então, se você puder, numa coisinha aqui, numa aqui, e mudando nessas coisas, porque a gente já não sabe mais o que a gente consome direito hoje em dia, né? Você só Não. pega o negócio, bota na cara ou engole, e é isso, e você não faz ideia. E aí a gente vê uma sociedade muito doente, muito cedo, né? Cada vez com mais coisas emocionais, estéticas, né? Físicas, enfim. E a gente fica, meu Deus, mas por quê? Será que tanta gente tinha isso antes, né? Parece que não tinha. Quanto câncer a gente tem visto. Será que não são os nossos hábitos, né? Será que não são essas coisas que a gente tem, né? Ou usado, ou consumido, ingerido, que acabam favorecendo tudo isso, né? Eu acho que são vários fatores que favorecem esse novo normal, porque normalizaram que ser idoso é ser doente, né? Isso tá meio que normalizado. Eu vou envelhecer, eu vou ter um monte de doenças, eu vou tomar um monte de remédios, ok.
Só que isso não é normal, né? Isso não é porque nós não estamos vivendo em uma sociedade preventiva. Nós estamos acostumados a ser curativos, né? Exato. Eu só procuro ajuda quando eu tô com um sintoma e o sintoma tem que ser muito sério. Quem faz exames bioquímicos anualmente e assim, ó, vários, é uma coisa mais completa anualmente sem ter sintomas. São poucas as pessoas, né? Sim, sim. Então, quando um sintoma se pronuncia, é porque já tem um dano. E aí, tu corre atrás do prejuízo. Então, né, uma sociedade que não trabalha com prevenção. E Não, aí, porque acha trabalhoso, né? Acha trabalhoso ter que cuidar da saúde, ter que cuidar dos hábitos. Mas, gente, em algum momento você vai ter que fazer isso, meu mas é amor, mais porque barato. só o remédio, só a cirurgia, só a agulha não vai funcionar. É a mesma coisa que eu falo, tipo, do que eu faço aqui, né? É muito melhor se uma menina de 20 anos chegar aqui e já aprender a ter os cuidados e aí prevenir esse envelhecimento precoce. É óbvio que ela vai ter um resultado melhor do que o meu, que comecei aos 30, por exemplo, e melhor do que uma pessoa que vai começar aos 50. Quanto mais tempo a gente posterga os cuidados, né, com o rosto, mais sinais de envelhecimento a gente tem ali. Então a gente tem que tratar, né, prevenir ao mesmo tempo que a gente ainda tem o que evitar, né, de piorar, mas a gente já tem muito mais o que tratar. E as pessoas às vezes parecem que escolhem isso, sabe? Ah, não, tipo, mas gente, em algum momento você vai ter que fazer. Aí você vai esperar ficar ruim daquele negócio que você não consegue nem se olhar no espelho direito, ou né, com uma doença que você tá ali mal e tal, para daí ver. Porque daí as pessoas ficam esperando uma coisa milagrosa, ou aquele remédio, ou a cirurgia, ou não sei o quê, como se aquilo fosse mudar, e não adianta, gente, não adianta. E tem é um texto, enfim, não vou saber inteiro, mas que fala que tudo é difícil, né? A gente tem que escolher o nosso difícil. Desde, tipo, ser casado ou ser solteiro é difícil, ter bons hábitos, né? Boa alimentação, enfim, bons cuidados é difícil, mas não ter também é, porque você, né, fica cansado, você não consegue fazer as coisas, você tem doenças. Então, tudo é difícil. Que difícil você está escolhendo? Obviamente, por exemplo, dá preguiça às vezes de fazer o cuidado, dá preguiça de sair e fazer uma atividade física. Dá preguiça, às vezes, de cozinhar, já que se eu não posso comprar, né, uma comidinha ali, mesmo que seja saudável. Mas, gente, é difícil de todos os jeitos, né? Tipo, a gente tem que escolher, fazer essas escolhas de uma forma sábia. Eu acho que a gente tem que parar de só passar pelas coisas sem pensar muito, né? A gente precisa realmente refletir sobre os nossos hábitos, sobre as nossas escolhas e ver o que realmente é melhor aqui, o que eu posso fazer hoje, não é amanhã, é o que eu posso fazer hoje e agora, na próxima refeição, na próxima hora, né, até a noite, o que hoje já aqui, saindo dessa live, a gente consegue fazer que vai favorecer a nossa saúde, a nossa estética, né? Então, eu vou sair daqui, eu vou almoçar uma coisinha legal, vou tomar mais água hoje, vou fazer de noite uma massagem e vou dormir mais cedo. Uma dessas coisas, não precisa ser tudo de uma vez, né? Mas uma escolha já, né, já vai modificando, já vai fazendo a diferença, né? E prevenir é mais barato e menos doloroso. Embora às vezes as pessoas achem que é mais trabalhoso, porque eu tenho que sair da zona de conforto, mas é mais barato e dói menos porque tu não desenvolve muitas coisas. E o teste nutrigenético, ele é uma ferramenta para fazer estratégias de prevenção, né? Porque no É muito momento legal, muito legal. no momento que tu sabe que tu herdou, né? A gente geralmente já supõe, olha, meu pai tem diabetes, hipertensão, eu tenho um Sim, risco maior. Mas ver ali a alteração nos genes que aumentam esse risco, te dá aquele clique assim, opa, tá na hora de fazer alguma coisa, eu não quero desenvolver. E estas doenças são preveníveis e evitáveis, né? Silvia, só para a gente ir finalizando, tem como fazer já em crianças, bebês, enfim, esses testes, para a gente pensar já no desenvolvimento dessa criança de uma forma preventiva, ou é algo que você faz só mesmo depois de adulto? O ideal seria já fazer quando criança, né? Bebê, enfim, a idade. Não tem Tá? uma idade certa. Porque é coleta de É saliva saliva, e de sangue, é isso? é saliva. Só saliva, Sim, exato. Tu nem é sabe que eu sangue. não é a amostra de saliva, né? Tem um. Ah, tá mais fácil ainda. Achei que Exato. fossem outras coisas. Não, não, somente saliva. Eu atendo algumas famílias onde pai, mãe e o filho ou os filhos já fazem ambos o Não, teste. perfeito. E aí, assim, ó, as crianças já crescem
tipo, óbvio que tu não vai falar para criança, tu tem um risco aumentado para diabetes, mas a alimentação já é trabalhada desde criança e a família Sim. inteira faz as estratégias, Não, então é muito mais maravilhoso. fácil, né? Não, muito bom mesmo. Não, por isso, quando a gente conversou lá, eu falei, caraca, eu falei, olha que assunto interessantíssimo pra gente. Tanto aqui porque faz sentido, mas pra gente como pessoa mesmo, né? Como é legal você saber. Óbvio que a gente sabe que se a gente não se cuidar, a gente tende a desenvolver um monte de coisa, mesmo que não tenha predisposição genética, né? Mas como é legal você saber realmente o que você tem ou não, ou tipo, ó, é aqui que tá o problema. Não adianta tu fazer por esse lado de cá, vamos por aqui. Quando você tem o norte, né, o direcionamento correto, é muito melhor. Então, mais uma vez, queria te agradecer. Acho que foi extremamente rico. Eu vi que um monte de gente pediu para deixar salva. Eu vou deixar no perfil, sim. Com certeza todo mundo precisa escutar. Então, tipo, quem tá aqui não conseguiu ouvir inteira, ou quer mandar para a mãe, para enfim, para todas as pessoas, é uma coisa bem bacana. E aí, quem quiser, a Silvia faz atendimento online, né, Silvia? Online, né? Eu atendo pessoas de todo o Brasil, eu tenho alguns pacientes de fora e é super tranquilo. Só que fora, dependendo do laboratório brasileiro, nem todos enviam, mas se a pessoa faz o teste fora, eu consigo interpretar, né? Fazer toda essa parte ali da consultoria Bacana. de interpretação e tal. Não, muito E, legal, gente. Vou querer fazer, com certeza. e aí eu só quero frisar que o teste nutrigenético, ele é o teu manual de instruções, né? Tu sabe ali como o teu corpo funciona, necessidades aumentadas de algum nutriente ou alimento, né? E é a maneira mais, a ferramenta mais assertiva, digamos, para prevenção. E Não, aí muito legal. É eu, muito interessante. eu fico à disposição, tanto para ti ou para os teus seguidores. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar lá para o meu perfil, eu respondo. Eu fico à disposição. Sabe o que eu estava pensando quando você estava falando dos alimentos ali, do que a gente precisa para estimular? A gente pode fazer um post estilo carrossel, assim, sabe? A gente, claro, combina depois lá, mas tipo, quais os alimentos a gente pode inserir, né, para melhorar essa parte ali que tu estava citando da vitamina C, dos outros, tu falou das frutinhas. Quando você estava falando, falei, nossa, olha, isso é uma informação muito legal, que é simples para ti, porque tu trabalha com isso todos os dias, mas para nós é uma coisa que às vezes pode fazer bastante diferença. Então aí depois a gente combina para fazer ali, a gente pode publicar até em collab, né, nos dois perfis, porque eu acho que é bem bacana a gente colocar isso e qualquer outra ideia também que, enfim, perguntas que surgirem aqui eu te passo ou lá, a gente pode ir fazendo mais posts sobre isso, porque mais uma vez, eu sempre falo, eu adoro trazer, tipo, gente especialista que sabe de diferentes áreas, porque a gente nunca sabe nada, né? Na verdade, se a gente for ver, a gente não sabe nada de nada, né? A gente tenta ficar especialista em algo e mesmo assim a gente passa muito longe disso. Então, eu amo quando vem pessoas assim que eu vejo que, pô, entende do que tá fazendo e isso aqui vai acrescentar tanto para minha vida, obviamente, quanto para as seguidoras. Então, muito obrigada. Eu vou salvar aqui, a não ser que dê algum erro, tá, gente? Mas eu vou terminando aqui, já vou deixar ela no perfil. E a gente vai fazendo esses posts em colaboração. E quem quiser, é só falar com a Silvia lá no Instagram dela. Muito obrigada. Beleza? Muito feliz, adorei participar. Se tu puder me colocar, eu não sei, para eu compartilhar a live é possível? Eu não sei se live é. Eu vou tentar, mas eu não sei. Porque o de ontem eu vi que deu, né? Post eu sei que é. Eu vou tentar live, mas eu não sei se live dá. Mas qualquer coisa. Dá, mas eu não sei como faz. Tá. Porque eu tenho uma live salva que alguém fez comigo e me deixou. Eu não sei como fala. Tá. Podemos tentar. Vou fechar aqui e a gente vê se tem opção. Mais tranquilo. Obrigada, tá? Obrigada. Um beijo, obrigada, gente, por quem participou. Tchau, tchau.